Saudações a todos. Conforme então combinamos, vamos dar sequência ao livro Nos Bastidores da Obsessão, em que estamos vendo o prefácio, né? Um livro trazido por Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, e estamos vendo um estudo que compõe a parte do prefácio sobre obsessão. E estamos dando continuidade, né? Já vimos aí durante 3 áudios da semana anterior, e vamos então agora retomar, porque há muitos pontos ainda a serem vistos e analisados por nós, né? Falávamos da necessidade dos cuidados nos trabalhos de desobsessão, da necessidade de trabalhadores preparados, né? Envolvidos nesse trabalho com amor, com disposição e com estrutura, sempre numa casa séria para que seja bem assistida. E uma casa séria exige ali a presença de trabalhadores sérios que atraem essas equipes que objetivam o bem e que se mantêm no trabalho por encontrarem ali um ambiente em que eles possam dar vazão a um trabalho no bem, porque uma vez que uma casa se desvirtue buscando outros caminhos, aqueles espíritos imbuídos no bem, né, eles vão se afastando, buscando outros ambientes em que encontrarão instrumentos que satisfarão ali as suas boas intenções, né? Então, vamos continuar aqui no texto desse prefácio sobre obsessão. Um espírito lidador, devidamente preparado para as experiências de socorro aos obsediados, é dínamo potente que gera energia eletromagnética que aplicada mediante os passos, que aplicada mediante os passes produz distonias e desajustes emocionais no hóspede indesejável, afastando-o de momento e facultando assim ao hospedeiro a libertação mental necessária para asepsiar-se moralmente, reeducando a vontade, meditando em oração, num verdadeiro programa evangélico bem disciplinado que segura e lentamente edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele mesmo, né? Então, o que está sendo colocado aqui, dando a sequência que o Filomeno está nos trazendo, que o espírito trabalhador, lidador, então ele está preparado ali para o trabalho, né? A sua ação magnética produz um amplo resultado. Então, nós sabemos que os médiums, numa casa espírita, eles aplicam os passes e vem deles, evidentemente que vem do próprio médium, o que ele tem de bom para emanar e para canalizar na forma de fluidos salutares para aquele que está ali junto dele recebendo aquele auxílio, para quem está sendo direcionado aquela vibração, né? Aquele passe que alcança aquele que veio em busca, né? Então, evidentemente que há a parte do médium, não somos apenas ali representações, né? O médium não se coloca apenas como uma representação carnal ali, com o objetivo até de passar segurança. Em absoluto, ele tem a sua parte. E isso é importante, né? Porque é desse desenvolvimento, é dessa dedicação, é dessa canalização dessa vibração, desses fluidos que ele vai se construindo, desenvolvendo o seu poder de radiação, e tudo isso tende a crescer, tende a aprimorar-se, né? É um processo. Se esses espíritos que estão ali no trabalho, junto ao médium, porque há o espírito junto ao médium no trabalho, se ele está ali nessa condição de doador, né, já preparado para
para essa lide, evidentemente é alguém que já palmilhou esse caminho dessa construção. E continua, evidentemente, porque isso é indefinido, né? O crescimento continua sempre. E então, mas é importante que entendamos o que aqui nesse parágrafo. Então, essa energia salutar que vem desse espírito lidador, né? É, que endereça aos obsediados, isso pode ser, entendamos bem, pode ser através de um médium que se faz presente, ou pode ser direto, sabemos, pode ser direto apenas do espírito, né? Isso chama-se passe coletivo. Fizemos isso durante a pandemia, né? Todo o tempo. Isso acontece em muitas casas. É o passe que o espírito emana de uma forma mais direta em relação ali ao, ao obsediado, né? E o que acontece então com o obsessor? Neste momento em que aquele fluido salutar é direcionado para aquele obsediado, há um desajuste esse obsessor que está hospedado, porque o obsediado ele se transforma num hospedeiro. E esse obsessor, né, que é o hóspede, ele sente um desconforto com aquela emanação, com aquele fluido que lhe é dirigido, direcionado, e ele se afasta. Naturalmente é um processo em que ele é afastado por um tempo. Que tempo é esse? Até o momento em que o hospedeiro chamar novamente, né? Mas o trabalho se dá assim, nesse tempo em que o obsediado se sente mais desanuviado, aquela opressão acalma, é o momento dele elevar o pensamento, dele reajustar até a concatenação dos seus pensamentos, das suas ideias, que muitas vezes se tornam tão prejudicados, tão confusos, tão doloridos, tão angustiosos, né? E nesses momentos, então, ele vai, né, se recompondo, aí vai depender dele. Ao sair da sessão, ao sair do tratamento que se dá da forma como é definida em cada local ou em cada situação, né, da forma como é definida, cabe a ele dar os braços novamente com o obsessor que o espera, né? Então, fica dentro dali do empenho de cada um que busca a ajuda, né? Mas vamos continuar. Por isso, mestre, diante de determinados perseguidores desencarnados, afirmou: contra esta casta de espíritos só há a oração e o jejum. E após atender às aflições de cada atormentado que o buscava, prescrevia invariável e incisivo: não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. Esse ensinamento de Jesus era exatamente isso. Quando vinha ali aquela melhoria com o afastamento daquele obsessor, né? Ou até aquela doença que mais era um reflexo da ação, né? Enfermidades que se criam por ação da presença constante, maléfica de espíritos, atenuado aquele quadro, o que ele dizia? Vá e não peques mais. E muitas vezes acrescentava, para que um mal ainda maior não lhe suceda. Né? Então, estejamos atentos e dando continuidade. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietações crescentes na intimidade mental sem motivos reais,
Quando sinto o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautela-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultris de obsessão pertinaz. Transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio se manifesta como inspiração sutil, depois intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Vejam aqui na descrição dele, né? Baseada, porque é a realidade, né? São as constatações, assim como Kardec constatou no laboratório, né? Em que ele formou em mãos, através de médiums que participavam ali em Paris, né? Das sessões que ele desenvolvia. E os espíritos se manifestavam, espíritos em todas as condições, desde espíritos elevados, né, para trazerem ali as orientações necessárias, como espíritos de padrões vibratórios baixíssimos para nos trazer os ensinos, porque nós aprendemos muito com todos esses depoimentos, né, conhecendo ali uma coisa que por muito tempo alimentou-se, né? Sabe aquela ideia? Morreu, virou santo. Não, não, não. Continuamos nós mesmos. Então, aquilo que nós somos como homens, nós continuamos como espíritos, né? Então, justamente essa doutrina veio descortinar, né? Esse mito, enfim, que se criou ali dessa santidade, né? Enfim, é importante então que vejamos aqui essa colocação que ele fala, né? Aqui, olha, alcança o clímax na possessão lamentável. Então, a princípio, começa como inspiração sutil. Então, esse é o ponto muito necessário para abordarmos. Uma obsessão, ela não se instala num momento, num minuto. Ela começa. Então, é muito importante entendermos. Trazemos muitas vezes obsessões já há muito, fazendo parte, né? Do nosso quadro do passado. Reencarnamos, continua o processo, vivemos no plano espiritual, se dava a situação, reencarnamos, ela continua naturalmente até que se dilua. Mas enquanto isso não ocorre, né? Então, vem essas ligações do passado. Mas se houve um início, a qualquer momento pode-se iniciar uma obsessão. É isso que é muito importante para que nós entendamos o quanto temos que nos cuidar, o quanto temos que cuidar da nossa casa mental para que não se dê uma obsessão, que pode atingir, como ele diz aqui, clímax, quer dizer, atingir assim um auge muito doloroso, culminando numa possessão lamentável, numa possessão que podemos usar o nome de subjugação, que pode ser mental ou física, ou ao mesmo tempo as duas, né? Normalmente. Então, mas o que é interessante prestarmos atenção? Que ela se manifesta a princípio como uma inspiração sutil. Aqui é um grande alerta para nós. Começa sutilmente, né? O fundador da casa, José Centra Filho, ele falava como num namoro, né? O flerte, aquele flerte. Então começa. O espírito joga uma ideia, né? Ao invés de você repelir, você agasalha. Ainda não agasalhou, vamos aos poucos. Você ouve, reflete um pouco, deixa, né? Vai embora aquilo, ele joga novamente. E quando ele joga? Ele joga naqueles momentos que nós estamos mais vulneráveis. E em muitos momentos nós nos tornamos mais vulneráveis, porque estamos longe de um equilíbrio natural que fará parte da nossa maneira de ser.
Nós temos altos e baixos, né? Então, nesses momentos de invigilância, em que baixa o nosso padrão vibratório, eles nos insuflam determinada ideia. Aquela ideia vem, você pode dar atenção ou não, mas pode dar uma atenção, né? Pode ir mantendo aquela ideia que vai sendo alimentada por ele, e para isso basta a vontade. São processos muito fáceis, é mente a mente, é o desejo, a vontade. A alavanca é a vontade. E se você, por sua vez, tem a vontade de manter aquele pensamento que foi inspirado, ou até nascido junto ao mesmo tempo com você, porque entendamos bem que tudo parte de nós. Um pensamento jogado, temos que entender muito bem isso. Um pensamento jogado, quando ressoa dentro de nós, é porque se fez ouvir. Se ele se fez ouvir, é porque ele encontrou o campo. Se ele encontrou campo, é porque isso parte de nós. Quem cultiva esse campo mental somos nós. Então, é sempre uma dificuldade nossa. Entendamos muito bem para que não nos sintamos vítimas e que entendamos que a responsabilidade é nossa. Bom, então, mas voltando à ideia da inspiração sutil, desse flerte, desse namoro, como se falava antigamente, né? Aquele flerte. Então, começa assim, de uma forma sutil, vai ganhando campo, o espírito ganha confiança, na medida em que ele encontra um espaço na nossa casa mental, ele se faz mais presente, cada vez mais, e a obsessão vai se instalando, podendo assumir características muito importantes, muito significativas. Bom, continuando, ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece. Campo mental que se enfraquece. Interessante, que se dá inclusive quando é uma obsessão ferrenha, que perdura, né, e que se permite. O encarnado permite aquele assédio, ele agasalha aquelas ideias, ele se abraça com aquela presença, né? Ele se permite. Agora podemos perguntar, por que ele se permite? Porque é agradável? Às vezes porque é agradável, às vezes porque existe ali uma conjugação de mentes que não conseguem se separar, né? Seja por quais razões, não conseguem se separar. Então, torna-se agradável porque não quer abrir-se mão. Por várias razões, que até já falamos tantas e falaremos sempre novamente. Falamos tantas vezes. Ou porque a culpa faz com que nos entreguemos a esse processo. Porque nos sentindo culpados, nós vamos entender que tudo aquilo que nos bombardeiam, essas ideias que nos jogam, esses sentimentos que fazem com que nos sintamos tão pequenos, tão insignificantes, achamos que é real porque merecemos. A culpa nos torna assim, tão frágeis, com a nossa autoestima tão baixa, tão esquecidos de Deus, tão esquecidos de todos. Ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém me percebe, ninguém ouve os meus gritos de angústia. Entende? Entendamos essas questões todas. Busquemos compreender melhor a alma humana para nos conhecermos melhor, para conhecermos ao outro, e com isso vamos nos fortalecendo. Repetindo então o que temos falado, mais do que nunca, é preciso estudarmos mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é o sexto sentido.
sempre tão falado em todas, seja onde for, em que credo for, todos sabem que existe um sexto sentido, que é uma percepção a mais que trazemos além dos nossos 5 sentidos. E sabemos que o sexto sentido é, né, é justamente e que vai se definir numa forma de intuição muito acentuada. É um processo que tem se dado e continuará cada vez mais acentuado. Está lá, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então, esse sexto sentido vai se acentuar, né? Jesus já nos adiantou que isso se daria nesses tempos. Então, é preciso que entendamos que esse sexto sentido é uma ferramenta abençoada, mas pode tornar-se objeto de manipulação de mentes mal intencionadas. Então, é sempre aí o alerta. Estudemos mediunidade para compreendermos a nós mesmos, para compreendermos as sutilezas desse sexto sentido, para que consigamos nos colocar em harmonia com esses tempos difíceis, muito difíceis que vivemos, que fazem parte e é preciso que estejamos preparados para que em equilíbrio, buscando o equilíbrio, não sejamos bombardeados por tantas vibrações que podem nos afetar, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Continuaremos então esse estudo, que fiquemos em paz. Oi pessoal, tudo bem? Nas últimas semanas tenho intercalado o estudo sobre a mediunidade do livro A Imensidão dos Sentidos com o livro Segurança Mediúnica. E deste último eu vou finalizar o capítulo passado. Vou retomar aqui desde o início do parágrafo. Cultiva a alegria no pensar e no falar, que essa alegria tomará corpo na tua vida e passará a fazer parte da tua existência, e tudo o que surgir em teu caminho irá mostrando que estás satisfeito com os teus feitos no mundo. Foi aí que eu parei. Motiva a alegria nos outros, que os outros farão o mesmo, e se a corrente de alegria crescer no amanhã, tudo sorrirá para todos, como o sorriso de Deus na natureza. É o sorriso do Cristo pelo amor que desenvolvemos uns para com os outros. E o médium contrariado passará a não existir nem nas nossas lembranças. Aí consagraremos a vitória do bem sobre todas as coisas. Então, lembrando que esse livro é o livro Segurança Mediúnica, e esse foi o capítulo O Médium Contrariado, que eu usei para complementar o capítulo Formas Pensamento do livro A Imensidão dos Sentidos. E agora deste, vou dar sequência. A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade, capítulo O Reverso da Liberdade. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Então, isso é da segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 267, subitem 10º. Controladores são indivíduos que possuem um estilo de comportamento que constrange, domina e impõe. Por meio de uma simulação consciente ou não, tentam forçar os eventos da vida a acontecer quando e como querem. O maior desatino dos controladores é que, para dominar, precisam, antes de tudo, viver distanciados de seus próprios sentimentos, que acreditam
poderiam deixá-los vulneráveis diante dos outros. Não se arriscam a mostrar como se sentem realmente. Em outras palavras, por medo de serem usados, maltratados ou desmascarados, escondem seus sentimentos mais profundos para assegurarem-se de que não existe possibilidade de qualquer pessoa ter poder sobre eles. Têm uma enorme necessidade de ordenar e passam anos a fio dizendo a si mesmos que a maneira certa de agir é ter as rédeas de tudo em suas mãos. Os controladores fazem o trabalho em segredo, usando técnicas de comando indiretas, passivas. Agem de maneira tão sutil, dócil e educada que não são identificados como tais. Podem ter consciência ou não do hábito de controlar, mas uma coisa é certa: esse comportamento faz-lhes muito mal, pelo desgaste energético em que vivem, impacientes, incapazes de relaxar e ficar sem fazer nada. Procuram exaltar sua importância pessoal, tomando nomes e sobrenomes imponentes para se impor perante os mais desavisados e crédulos. Alguns se utilizam de argumentos capciosos e aparentemente ilógicos, que tornam suas ideias difíceis de ser questionadas. Muitos controlam expondo fraqueza e dependência. Lamentam e choram, afirmando ser indefesos e vítimas. Às vezes, a máscara da fragilidade é um recurso utilizado pelos mais poderosos controladores. Usam qualquer tática, desde que funcione, mas independente dos planos ou meios, os objetivos são os mesmos: obrigar outrem a fazer o que eles querem que seja feito. São mais doentes ou mais ignorantes de si mesmos do que propriamente maus. Quase sempre exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. Os controladores, além de guardarem uma convicção inabalável de que o comando de tudo e de todos é essencial, ainda são motivados por recompensas ou estímulos inconscientes que os ajudam a perpetuar o jogo da manipulação. Aqui estão algumas das atitudes mentais que integram o sistema de sobrevivência psicológica dos indivíduos imponentes. Satisfazem suas necessidades de poder ou domínio por sentirem enorme vazio interior. Confirmam uma autoimagem deficiente que idealizaram como maravilhosa. Fazem com que se sintam respeitados para se protegerem de uma possível humilhação. Fortalecem seu desejo de impressionar terceiros, pois se consideram socialmente inadequados. Têm medo de ser rejeitados, ridicularizados e magoados. Encontramos os controladores não somente no mundo espiritual, mas também usando a vestimenta carnal de pais, filhos, cônjuges, namorados, parentes e amigos. São tipos autoritários, considerados egomaníacos, com baixa autoestima, que empregam o controle para suprir uma vida interior deficitária. Inseguros, receiam ser manipulados, obrigados a fazer o que não desejam ou ficar sobrecarregados com enormes responsabilidades. Convictos de que a melhor defesa é um bom ataque, tentam impor-se aos outros antes que estes os controlem. Reagem ao medo e à insegurança, recorrendo ao domínio sobre o próximo e sobre as circunstâncias. Isso lhes parece amenizar ou resolver seus conflitos íntimos. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Nossa mais devastadora ilusão é pensar que podemos controlar a vida dos outros. Imposição é o oposto da liberdade e extermina tanto a independência do que domina como a do dominado. Apenas escolhendo o autocontrole é que atingiremos a verdadeira libertação. Não conseguiremos evoluir emocional, intelectual e espiritualmente
se estivermos desgastando nossas energias para comandar a vida dos outros. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Isso está em 2 Coríntios 4,17. Os bons espíritos são livres porque dão liberdade a todos que os cercam. Reconheceram a importância de se desvencilharem das afeições possessivas, pois respeitam integralmente a condição natural de todos, seres livres, filhos de Deus. A espiritualidade superior nos ensina que somos convocados a compartilhar com os outros a afetividade e a mútua proteção. Mas isso se torna um desequilíbrio quando exigimos apropriação do ser amado. Que deveríamos nos sentir recompensados e não intimidados quando constatamos que os que amamos têm interesses independentes, confiança em si mesmos e autossuficiência. Quando delegamos o controle de nós mesmos a uma outra criatura, seja ela quem for, talvez estejamos renunciando ao nosso mais importante direito inato, a liberdade. Ela pressupõe senso de dignidade, escolha e autorrespeito. Sem senso de valorização próprio, nos julgaremos uma nulidade e sentiremos um grande vazio na alma, isto é, uma sensação de não ser. A propósito, recordemos Victor Hugo, o mais ilustre poeta e escritor francês do século XIX, quando escreveu: "O pior uso que se pode fazer da liberdade é abdicar dela." Seguindo no mesmo livro, capítulo Autoconsideração. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temos-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam, segundo os atraiamos ou repelamos. Segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 21, item 232. A personalidade de uma criança, além dos valores e predisposições inatas, frutos de sua herança espiritual, forma-se da intensa influência dos pais, dos quais ela recebe toda uma herança que poderíamos denominar de psicobiológica. É interessante notar que, embora os caracteres paternos se encontrem fisicamente impressos na criança, esta apresenta um modo de ser peculiar, distintivo do ser humano. Conquanto carreguemos características de nossos pais, isso não quer dizer que devamos ser exatamente iguais a eles. Não somos e jamais seremos, pois temos reações e condutas individuais, uma maneira particular de pensar e agir, ou seja, uma personalidade própria. A criança deve ser aceita com seus dons naturais. Cada uma é distinta da outra, e por mais que queiram os familiares, elas nunca serão, a rigor, como eles queriam ou imaginavam. Não existem defeitos, há apenas diferentes graus evolutivos. Quando as crianças crescem num ambiente de desrespeito, de falta de carinho, amor e afeição, sem participação efetiva no grupo familiar, podem desenvolver um sentimento de autodepreciação. Essas crianças trazem consigo um monólogo interior que, se conseguimos ouvi-lo, apresentaria afirmações do tipo: se as pessoas soubessem como eu sou realmente e o que quero, por certo não gostariam de mim. Devo fazer as coisas bem feitas e com capricho para conquistar a admiração e respeito dos outros. Não sou uma pessoa importante e agradável. Não consigo encontrar uma razão para que alguém goste de mim. Sinto que tenho que ser mais inteligente, produtiva e útil. Eu deveria dar mais e receber menos, pois quando faço algo por mim mesmo,
sinto-me culpada. Na maioria dos casos, esses sentimentos de inadequação nascem na tenra idade, na vivência com pais que foram mal preparados para dar aos filhos um crescimento saudável. Do mesmo modo, com aqueles que estavam ocupados demais em provar seu próprio valor ao mundo dos negócios, ou com outros que eram adultos infantilizados. Pais rigorosos que submeteram seus filhos à necessidade de crescer apressadamente, impuseram a eles uma postura competitiva e um desempenho exemplar nas relações com os outros. Instigavam a criança a uma síndrome de crescimento rápido. Demonstravam amor somente quando ela desempenhava um script feito e era rejeitada de forma velada ou explícita quando fracassava. Tais comportamentos ou atitudes, por via de regra, começam a fazer parte da personalidade das criaturas, sem que elas se deem conta disso. Quando se tornarem adultas, possuirão uma tendência à autodesconsideração, ao isolamento, à introversão e a uma falta de interesse no intercâmbio social, dizendo-se envergonhadas ou sem graça. Aliás, a palavra graça tem uma conotação histórica, bênção divina concedida aos homens para que eles consigam a redenção. Analogamente, como dizemos que somos sem graça, estamos declarando a nós mesmos, de forma imperceptível, que somos desgraçados ou desventurados. Em outras palavras, sem as bênçãos de Deus, e por isso com extrema dificuldade para conseguirmos a realização pessoal. Indivíduos que não se valorizam criam em seu campo magnético, aura humana, energias negativas mantidas por pensamentos habituais de autodesvalorização. A partir daí, materializam acontecimentos inconvenientes e atraem indivíduos semelhantes, encarnados ou desencarnados, à sua maneira inadequada de se comportar diante das pessoas e dos acontecimentos. Por exemplo, se repetirmos constantemente para nós mesmos que somos indignos, tolos e desprezíveis, atrairemos ondas mentais similares a esses autoconceitos, porque chamaremos para nós sentimentos semelhantes de outras criaturas. Pudera, nós vibramos contra nós mesmos. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temos-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Veem-nos, observam-nos, misturam-se às nossas reuniões. Nos seguem ou nos evitam segundo os atraiamos ou os repelamos. Ao pensarmos, nossa casa mental irradia vibrações ou ondas que se propagam no universo energético circundante. Que ela sintoniza. A energia que dissipamos é que atrai a consideração ou não dos outros. Quanto mais nos rejeitamos, maior é a rejeição das pessoas para conosco. A atitude de nos subestimar ou menosprezar cria em nossa intimidade uma estrutura psicológica comparável a um mata-borrão ou a um exaustor energético que suga tudo o que existe de negativo no ambiente em que nos encontramos. Podemos nos equiparar a verdadeiros ímãs que vão atraindo a limalha de ferro. Não importa se trazemos de nossa atual ou das passadas existências um sistema de crenças derrotistas do tipo: se não fomos considerados ou amados, foi porque não somos dignos de amor. Ou também, se fomos abandonados ou negligenciados por pessoas importantes de nossa vida, é porque somos desprezíveis. O que hoje realmente importa é a conscientização de que, se nossos olhos estão envolvidos com nosso próprio mal-querer, imediatamente sintonizaremos com o mal alheio.
A mente é, ao mesmo tempo, uma fonte receptora e uma força propulsora que capta e irradia qualquer onda mental. A autoconsideração, isto é, o amor a nós mesmos, é o melhor antídoto contra as energias deletérias. Esse autocomportamento afetuoso melhorará a qualidade de nosso relacionamento com nós próprios e com os semelhantes. No entanto, a autoconsideração não pode ser comparada ao narcisismo ou ao egoísmo, mas sim ao fato de que somos tão dignos do amor quanto o nosso próximo. Ou seja, devemos desejar e buscar mutuamente o amor incondicional. Amarás a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Amarás ao próximo como a ti mesmo. É considerado o segundo e semelhante ao primeiro. Tanto que Jesus Cristo afirmou perante os judeus da época que toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. A autoconsideração faz nosso universo íntimo girar em torno do amor e, em virtude disso, atrair criaturas e energias amorosas em nosso derredor. Que possamos vivenciar isso na prática. Uma boa semana a todos.